Chegou ao fim o Campeonato de Portugal de Karting Kia, uma época repleta de emoção, muita velocidade, adrenalina e, acima de tudo, muita diversão entre pilotos e famílias. O Kartódromo de Baltar encerrou a temporada, um regresso do CPK à pista nortenha, 8 anos depois. Com um arranque nublado no Bom Barral, chuva em Fátima, sol abrasador em Leiria e Viana do Castelo, foi no concelho de Paredes que foram tomadas todas as decisões. Antes das corridas, os pilotos fizeram um balanço do campeonato. Fiz a primeira corrida em Bom Barral e esta aqui, mas está muito difícil, tenho os adversários muito fortes. Foi um ano muito interessante, eu já não fazia um campeonato de karting o tempo inteiro desde 2006, por isso, passado tanto tempo regressar, pronto, acabou por ser um desafio ainda maior do que eu esperava. Né? Foi um campeonato duro, muito difícil, mas o objetivo era chegar aqui à última prova na liderança e lutar pelo título e, resumindo, estamos a fazer uma boa época. Foi competitivo, cometemos alguns erros durante a época que nos fizeram perder alguns pontos, mas pronto, acho que estamos a conseguir recuperar bem nesta prova os pontos perdidos e vamos tentar ainda chegar ao terceiro lugar do campeonato. Foi bom, era importante e também queria ganhar. Vontade de vencer foi este o espírito que marcou a última etapa do campeonato. Com temperaturas elevadas, dentro e fora de pista, estavam reunidas todas as condições para uma ronda bem quente. Os treinos são importantes, o bom ambiente nas boxes ajuda, mas é na pista que tudo acontece. São 6 categorias em competição, 9 campeões para coroar. Seguimos para as corridas num circuito muito marcado pelas curvas. Começamos pelos juvenis. Nesta categoria havia pouco para decidir. Adriano Malheiro conseguiu o título virtual em Viana do Castelo, mas fez questão de estar em Baltar para completar a época. O luso-espanhol foi o líder invicto durante toda a temporada e Baltar não foi exceção. Fixe todas as poles e todas as corridas ganhadas, isso é muito bom e sinto muito feliz. Pela frente teve adversários de respeito. Malheiro venceu ambas as mangas de qualificação, partindo na melhor posição para a corrida final, mas José Pinheiro não lhe quis facilitar a vida. O piloto andou sempre no encalço do adversário, seguido de Pedro Barbosa, que se juntou ao pelotão da frente a mostrar os frutos da evolução que teve durante toda a temporada. Os 3 pilotos andaram sempre colados. À quarta volta, Pinheiro conseguiu passar para a frente, Barbosa aproveitou o embalo e passou para segundo, ficando Malheiro no terceiro posto. O luso-espanhol, tendo já o título assegurado, podia gerar a prova, mas não se ficou. Na volta 6 passou os 2 adversários e manteve-se na frente até ao fim da corrida. Assim, Malheiro subiu ao primeiro lugar do pódio, seguido pelo vice-campeão da categoria, José Pinheiro, que ficou no segundo posto. Pedro Barbosa encerrou o pódio. Dos juvenis saltamos diretamente para a categoria cadete. Noá Monteiro e Maria Germano Neto eram os candidatos ao título, onde pontuar era o principal objetivo. Contudo, outros 2 nomes quiseram fazer parte da história desta ronda. Tiago Lima esteve imparável nas 2 mangas de qualificação e conquistou a vitória em ambas, conseguindo a pole position para a prova final. Santiago Alves foi o melhor nos cronometrados e fez terceiro e segundo nas respectivas mangas. A partir da segunda posição para a corrida final, Alves rapidamente ultrapassou Lima e agarrou-se ao primeiro lugar. Chegou ao primeiro posto e não mais largou. Liderou durante toda a prova e foi o grande vencedor da etapa. Fiquei sempre a liderar a corrida e fui o vencedor dessa corrida. Estou muito orgulhoso da minha equipa e dedico esta corrida à minha família.
Apesar da vitória, os pontos não chegaram para vencer o campeonato. Maria Germano Neto só precisava de pontuar para garantir o título. Depois de um mau arranque na corrida final, conseguiu ultrapassagem após ultrapassagem, garantir o segundo lugar na corrida e pontos suficientes para ser campeã da categoria. Foi um campeonato difícil, com as primeiras provas que ganhei. Depois chegamos à terceira corrida do campeonato e correu mais ou menos, fiquei no pódio em terceiro. Depois na quarta corrida levei um toque na última volta e cheguei a esta última e ganhei o campeonato. O pódio fechou com Rodrigo Seabra. O piloto passou do 5º para o 3º posto a 2 voltas do fim, conquistando o primeiro pódio da temporada. A categoria Júnior foi uma das mais competitivas de todo o campeonato, tanto que atraiu pilotos além fronteiras. Habituado a contar com pilotos espanhóis, o CPK contou também com uma presença de bem mais longe. Com nacionalidade sul-coreana e a viver nas Filipinas, o Aran King viajou 16 horas para estar em Baltar. The reason why I came is because I wanted to travel abroad and also enjoy a lot of kind of karting here. I mean, it's also in Europe, so I wanted to try different parts in Europe, Italy, France and here. Apesar de ter corrido noutros países da Europa, esta é a primeira vez em Portugal, uma estreia que traz outros desafios. Yesterday was my first day here, so it will be very challenging for me. And I hope we can learn something today and be better next time. Aprender e melhorar foram os motivos que levaram o piloto a escolher o circuito de Baltar, um percurso estreito e com muitas curvas. The reason why you should come race here is because it's very tight. You can learn a lot because there's a lot of up and down, so you will probably learn a lot compared to other countries. A estreia de Kim em Portugal valeu ao piloto o 10º lugar na corrida final da categoria e muita experiência para corridas futuras. A fazer companhia ao Aran Kim, 15 inscritos na categoria Júnior. A luta pelo título estava a cargo de Luís Alves e Ivan Domingues, separados no início da etapa por 10,5 pontos. E tal como se previa, a contenda entre os dois foi bastante acesa. Luís Alves entrou em Baltar com o pé direito e foi o melhor nos cronometrados e na primeira manga de qualificação. Domingos não quis facilitar a vida ao piloto de Guimarães e foi o mais rápido na manga 2, ficando a 356 milésimas do adversário. Pontos somados, foi Luís Alves quem partiu da pole position. Apesar da vantagem, Domingos só precisou de 2 voltas para ultrapassar Alves e agarrar o primeiro lugar na corrida. Muitas foram as tentativas para ultrapassar, mas no fim Domingos foi o primeiro a ver a bandeira xadrez. Esta prova nas qualificatórias foi um bocado complicada. Tivemos ali com dificuldades em ultrapassar o nosso adversário, mas na final eu ataquei logo na segunda volta e consegui liderar até ao final. Luís Alves manteve-se na segunda posição, consciente de que os pontos somados seriam suficientes para conquistar o campeonato. O vimaranense soma já 4 títulos da modalidade no palmarés, depois de ter sido campeão na cadete em 2015 e na juvenil em 2016 e 2017. Estou muito feliz e orgulhoso. Foi um campeonato muito duro, muito competitivo, mas conseguimos levar o título para casa. O pódio ficou completo com Pedro Perino, que, apesar de ter terminado na 4ª posição, beneficiou de uma penalização de Santiago Ribeiro para conquistar o 3º lugar. Dos júniores passamos para os mais novos da competição. A categoria Iniciação trouxe 6 pilotos ao circuito de Baltar, com o Romeu Melo a liderar as contas da tabela classificativa.
Melo era o líder, mas Guilherme Morgado veio até ao norte para vencer. Foi o mais rápido nas 2 mangas de qualificação e conquistou a pole position para embate final. Atrás, Melo e Xavier Lázaro. O semáforo verde assinalou o início da prova e Morgado arrancou forte para a manutenção do primeiro lugar. Foram 5 voltas, Morgado rolou mais rápido em todas. Melo tentou ultrapassagem várias vezes, mas foi Morgado quem levou a melhor. O piloto teve um fim de semana pleno e foi o vencedor da final em Baltar. O meu adversário estava muito rápido, consegui manter, já estava um bocadinho difícil e o Romeu também foi bom. Morgado tudo fez para conquistar o título, mas o segundo lugar de Romeu Melo garantiu ao piloto os pontos que precisava para ser campeão da categoria. Estou muito feliz, lutei e consegui o meu objetivo. Atrás ficou Xavier Lázaro. O jovem piloto foi o melhor nos treinos cronometrados e, com o bom andamento, assegurou o último lugar do pódio. As conquistas do jovem Xavier Lázaro são acompanhadas de perto pela família, em especial pelo pai Vasco. O mais novo está a dar os primeiros passos nos karts, enquanto o pai é já um piloto experiente em X30 Super Shifter. Eu estava a começar a correr e depois não sabia andar e comecei a aprender o ritmo e agora estou mais rápido. A experiência não se compara à iniciação, ainda assim quem é o mais rápido, o pai ou o filho? Não sei, Mas se tivesses muito que dizer. acho que era eu. E o pai concorda? É sim, eu sou obrigado a concordar, porque ele tem evoluído bastante. Ele começou o ano passado, fez as últimas 2 corridas do ano e este ano tem vindo a aprender, tem tido algumas dificuldades próprias da idade e da inexperiência, mas está cada vez mais forte. Nas últimas 2 corridas fez as 2 pole positions, depois na corrida não tem tido aquele traquejo que os outros mais velhos têm, porque tem mais um ano, mas esperemos que seja desta que ele vá lá para cima para o lugar mais alto do pódio. Apoio não falta e apesar deste ano já não ser possível lutar pelo título de campeão, a confiança continua inabalável. Para o ano é o meu ano, venho para aqui para ganhar. É com este espírito de vitória que rumamos a toda a velocidade para a próxima categoria. Estava tudo em aberto no X30, desde a etapa de Viana do Castelo, que a classificação está suspensa devido a uma queixa de um dos concorrentes. Na luta estava Guilherme Oliveira, Zdeněk Chovanec e Mariana Machado. Oliveira começou por ser o mais rápido nos cronometrados e nas mangas de qualificação. No entanto, no encalço, não seguiam os adversários habituais. Tanto Chovanec como Machado entraram mal nesta etapa, deixando o caminho livre para o principal adversário. Machado ainda conseguiu partir da 3ª posição na corrida final, mas o mau arranque da piloto não a deixou chegar perto de Oliveira. Este manteve sempre na liderança, seguido de muito perto por Gabriel Cassoilo e Manuel Silva. Cassoilo tentou aproveitar as curvas da pista para ultrapassar o adversário, mas Oliveira foi mais rápido e conquistou a vitória depois de 18 voltas a liderar. Eu já tinha ganho o título em 2017, o ano passado fiquei em segundo, fiquei um bocado decepcionado, então tentei trabalhar para este ano conseguir tentar fazer aquilo que fiz em 2017 e consegui. Quero principalmente agradecer à minha equipa, a todos aqueles que me têm apoiado, o meu mecânico José Santos,
e também queria dedicar esta vitória a um grande amigo meu que foi operado hoje. E, Sr. António, esta vitória é para você. Obrigado. Gabriel Cassolo foi o segundo a ver a bandeira xadrez, tendo ficado a apenas 18 centésimas do vencedor. Manuel Silva rodou sempre perto dos adversários e encerrou o pódio. Conhecidos 5 dos campeões, falta apenas saber quem foram os vencedores em X30 Super Shifter, única categoria em que os karts estão equipados com caixa de velocidades. O desafio é grande, mas foi aceito por Ana Rita Teixeira, a única mulher no meio dos 12 inscritos. Veio tudo da parte do meu pai, ele já andava, decidi experimentar um dia no Bom Barral, gostei e pronto, foi até agora e vai ser sempre. O circuito é bem conhecido pela piloto, que reconhece a preparação física necessária para correr em Baltar. Já a última vez que andei foi há sensivelmente 10 anos, ou seja, tinha 9, 10 anos. É dos circuitos mais técnicos que existem em Portugal, muito complicado a nível físico, por isso é preciso muita preparação para cá chegar. Sempre com o pensamento na vitória, Ana Rita Teixeira acreditou sempre na conquista do campeonato, enquanto fosse matematicamente possível. Conseguimos e estamos a lutar pelos objetivos ainda, que é por vencer o campeonato. Vai ser complicado, mas estamos na luta e vai ser até ao fim. E é com a boleia de Ana Rita Teixeira que seguimos para a última categoria da prova. Foi tempo dos mais velhos entrarem em pista com uma ausência de peso. Tiago Teixeira, líder da X30 Super Shifter Sénior, falhou a etapa de Baltar e colocou à disposição quer o título absoluto, quer o título da subcategoria. Caminho livre para Rodrigo Ferreira, Ana Rita Teixeira e Hugo Marreiros na conquista da vitória absoluta. E com a ausência de Tiago Teixeira veio o regresso de Johan Sousa para equilibrar a etapa. Sousa não competia desde Leiria, mas quis estar presente na última etapa do campeonato. Rodrigo Ferreira venceu a primeira manga Johan foi o mais rápido na segunda por apenas 363 milésimas. Quem assistiu à etapa de Leiria podia achar que estava a ter um déjà vu, mas a verdade é que com estes dois em pista houve uma luta renhida. Apesar de não pontuar para o campeonato, Sousa não prometia facilidades aos adversários na corrida final. Ferreira partiu da pole position, seguido de perto pelo adversário. Atrás estavam Miguel Ramos, Ana Rita Teixeira, Ricardo Borges e Hugo Marreiros, prontos para a perseguição. Foi logo no arranque que Johan Sousa conseguiu posicionar-se na frente. Ferreira rapidamente correu atrás, seguido atentamente por Miguel Ramos e Ana Rita Teixeira. Tudo seguiu igual até à quarta volta. Aqui, Ana Rita Teixeira ficou pelo caminho devido a um acidente em pista. Menos uma candidata ao título, uma prova que prometia emoção até ao último segundo. Na volta seguinte, foi a vez de Rodrigo Ferreira ter azar em pista. A alavanca das mudanças partiu e o piloto portuense teve de ficar a ver a corrida fora de pista. Assim, Johan Sousa rodou calmamente no primeiro lugar até ao fim da corrida, repetindo o triunfo de Fátima. É verdade, depois de Leiria, em que fomos penalizados, viemos cá vingar e desta vez acabámos da melhor forma, com uma vitória bem dada. Dominámos do princípio ao fim a corrida. A aproveitar os desaires e as penalizações dos adversários, Ricardo Borges subiu na tabela até ao segundo lugar do pódio, que ficou completo com o Miguel Ramos. Apesar do contratempo com o kart, Rodrigo Ferreira conseguiu sair de Baltar com o título. Foi o grande vencedor da categoria sénior. Mesmo assim, ainda consegui obter o título de campeão sénior, que estou muito grato. Foi um ano muito difícil. Também queria ter obtido o título de campeão à geral absoluto,
Não foi possível, mas foi possível o de vice-campeão e o de campeão da sénior, que são importantíssimos. O título absoluto e da categoria Master foi carimbado por Hugo Marreiros. O piloto foi o terceiro a ver a bandeira xadrez e, apesar de ter sofrido uma penalização, conquistou pontos suficientes para ser o campeão absoluto de X30 Super Shifter. Esta prova resume também o campeonato. Foi altos e baixos do início ao fim, mas atingimos os objetivos, que era ser campeão, tanto à geral como na nossa categoria. Uma corrida muito atribulada, não fosse a vontade de vencer dos pilotos em pista. Uma prova imprópria para cardíacos, mas que certamente conquistou muitos fãs para a modalidade. Assim, já são conhecidos os nomes dos campeões de 2019. São eles Adriano Malheiro, Maria Germano Neto, Romeu Melo, Luís Alves, Guilherme Oliveira, Rodrigo Ferreira, Hugo Marreiros e João Dias. Todos tiveram de lutar para chegar ao topo, numa época que foi difícil para todos. Malheiro teve uma temporada recheada de vitórias, conquistando o título a uma etapa do fim do campeonato. Na clasificación fixemos primeiros, nas eliminatorias deu para sair primeiros hoxe e na final gañamos moito contentos. Se Piñeiro chegou a adelantarme, fui segundo unha parte da corrida e nas últimas voltas pasei para primeiro e gañei. Maria Germano Neto começou o campeonato com o pé direito e tudo poderia ter sido mais fácil não fossem as vitórias de Noá Monteiro em Viana do Castelo e Santiago Alves em Leiria. Chegou a baltar na expectativa, mas no fim a pontuação sorriu à jovem piloto. Nos Júniores, as decisões foram tomadas no fim. Com o título a ser dividido a 3 mãos, coube a Luís Alves a conquista da vitória, acompanhado bem de perto por Tomás Ribeiro e Ivan Domingues. Já Romeu Melo teve uma temporada quase perfeita. Ficou a faltar a vitória em Leiria, culpa de Guilherme Morgado, que esteve em constante evolução desde a primeira etapa. Morgado esteve imparável em Baltar, mas o título estava guardado para Melo, que somou mais pontos. Correu bem, consegui meter na frente para no final levar esta vitória. Em X30, lideranças divididas. Mariana Machado começou bem, Lourenço Monteiro venceu em Leiria e Guilherme Oliveira foi o mais rápido em Fátima. Com a pontuação suspensa desde Viana do Castelo, as contas sorriram a Guilherme Oliveira, que depois da vitória em Baltar é muito provável que seja o campeão nacional. Tivemos sempre muitas dificuldades em escolher o jogo de pneus que seria mais favorável para as condições térmicas, climatéricas, e nós acabámos por conseguir acertar e tenho que agradecer à minha equipa por tudo o que me fez para que eu possa estar neste lugar. Por fim, a categoria dos mais velhos. Hugo Marreiros venceu no Bom Barral e conseguiu acumular pontos suficientes para garantir o campeonato absoluto. Ponto a ponto, pódio a pódio, tornou-se no campeão nacional de X30 Super Shifter. Em sénior, a época correu de feição a Rodrigo Ferreira, que venceu em Leiria e proporcionou grandes espetáculos ao público. Esta jornada não seria possível sem o apoio do Clube Automóvel do Minho, que apostou no regresso do Campeonato de Portugal de Karting Kia a um dos circuitos mais conhecidos do país. Olha, foi um prazer. Depois de 8 anos sem virmos aqui ao circuito de Baltar, foi realmente um prazer e um gosto organizar uma prova neste circuito que se pode dizer que é um circuito mítico para toda a gente. Era um pedido que nos tinha sido feito há cerca de 2 anos, nós cumprimos com a palavra e aqui estamos em mais uma organização que eu penso que foi exemplar a todos os níveis e que foi do gosto de toda a gente. Foi um grande final de campeonato, foram grandes provas, grandes lutas, e penso que a organização esteve ao nível daquilo que se esperava e acho que estamos todos de parabéns. Uma época emocionante que terminou da melhor maneira e com boas perspectivas para 2020. Chega assim ao fim mais uma edição do campeonato, mas ainda não é tempo de arrumar os karts nas boxes. Falta ainda saber quem serão os vencedores da Taça de Portugal. Uma prova que vai decorrer a 2 e 3 de novembro em Palmela. Até lá!